Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom estarmos aqui mais uma vez, mais uma quarta-feira, juntos. Hoje é dia 22 de julho de 2020. Temos o privilégio de nos encontrarmos aqui em meio a essa pandemia, temos essa graça de ao menos virtualmente estarmos juntos aqui crescendo na palavra do Senhor e hoje estudo bíblico para o nosso crescimento, para a nossa instrução. Vamos dar início ao nosso estudo? Vamos fazer isso com uma palavra de oração, depois cantando um cântico, lendo também a palavra do Senhor e na sequência nós então efetivamente daremos início ao estudo. Vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, busquemos ao Senhor. Pai Santo, graças te damos por mais um dia de vida, pelo privilégio, ó Deus, de ver este dia, sabendo que é o Senhor quem nos sustenta, quem nos ampara, sabendo que a tua graça foi suficiente para o dia de hoje, sabendo que a tua misericórdia logo pela manhã, ó Deus, já nos visitou, já foi deliberada a cada um de nós, a cada um dos teus filhos. E agora, neste findar de dia, nós estamos aqui juntos para buscar a tua presença e para buscar também a tua instrução. Portanto, ó Deus, predispõe o nosso entendimento. Fala, Senhor, a nossa mente, mas também fala ao nosso coração. Que tenhamos um momento aqui proveitoso, ó Deus. Tudo isso nós oramos, agradecidos e dedicando todas as partes deste ajuntamento para a glória do teu nome. Nós oramos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, muito bem. Fábio, você pode então nos conduzir a uma canção de adoração e louvor ao nosso Deus, por favor? Um hino bem bonito, Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos.
Nós todos, imagino que todos aqui saibam que este hino foi uma composição de Martinho Lutero, em plena efervescência da reforma protestante do século XVI, né? Este hino é um hino encorajador, um hino que põe a igreja militante, de fato, para viver na disposição de pregar o evangelho, ser fiel a Deus, enfrentar o inimigo e na certeza de que o Senhor está conosco. Então, é um hino muito bonito, além de ser um hino histórico. Vamos abrir a nossa Bíblia? Vamos abrir a Bíblia? Em Hebreus capítulo 2, abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Hebreus 2, de 1 a 4. Eu peço ao nosso irmão, Hebreus 2, do primeiro versículo ao versículo 4, peço ao nosso irmão Abisai, por gentileza, Bisa, que nos conduza à leitura de Hebreus 2, de 1 a 4. Por favor, Abisai, a leitura do texto, palavra de Deus, que diz: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém. Até aqui, essa carta aos Hebreus, uma carta fantástica, riquíssima, sobretudo no aspecto cristológico, não é mesmo? E esta pequena porção é uma porção que nos encoraja e ao mesmo tempo nos adverte a de fato avaliarmos se estamos perseverando na fé, lembrando que Paulo já havia dito que o justo viverá pela fé. Mas eu quero destacar aqui rapidamente, de uma maneira singela, o versículo 1. Diz assim: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Irmãos, eu tenho dito sistematicamente, tenho dito continuamente, que não basta conhecer a palavra de Deus. Sim, é necessário, é imperativo o conhecimento da verdade. Até porque a fé verdadeira, a fé genuína, ela passa pelo conhecimento da verdade. Mas só o conhecimento da verdade não é suficiente. Este texto é muito claro ao dizer que nós temos que não apenas conhecer, mas nos apegar à palavra. E esse é o destaque que eu gostaria de dar. Reparem, importa que nos apeguemos à palavra. Eu pergunto aos amados, será que o nosso coração está apenas no conhecimento, apenas nas informações, apenas no rescaldo ou no acúmulo de teologia? Ou temos de fato pego todo esse conhecimento, toda essa sã doutrina, toda essa teologia e trazido à prática e trazido de fato ao nosso coração, nos apegando com firmeza? Aqui o autor ele diz que nós temos que nos apegar com firmeza às verdades ouvidas. Então, fica aqui a pergunta para a reflexão. Nós nunca ouvimos tanta pregação como neste período de pandemia. Os presbíteros pregando, pastor pregando, temos estudo bíblico, temos as devocionais, temos escola bíblica dominical, temos o sermão. A pergunta para a reflexão é: será que nós temos tomado tudo isso de uma maneira firme, de uma maneira a guardar essa palavra no nosso coração e viver por meio dela e pela prática dela? Portanto, que nós nos apeguemos com firmeza à palavra que a igreja tem ouvido
especialmente nesses dias de pandemia, pois todo dia a palavra tem sido pregada para o coração dos irmãos. Que Deus assim nos abençoe. Vamos ter mais uma palavra de oração e aí a gente adentra ao estudo propriamente dito. Eu peço então a nossa irmã Andressa, por favor. A mamãe Andressa. Tudo bem aí, Andressa? Tá meio desfocada, vai mais para cá um pouquinho. Aí, Andressa, nos conduza nessa palavra, louvando a Deus, engrandecendo a Deus. Nos conduz a Deus neste sentimento, nesta adoração, por favor. Senhor Deus, Pai de amor, maravilhoso Tu, ó Deus, grandioso, excelso, ó Pai, em sua soberania. Te agradecemos, ó Pai, porque apesar de ser esse Deus tão maravilhoso, ó Pai, tão transcendente, ó Pai, o Senhor onipotente, onipresente, ó Deus, o Senhor tem se feito presente em nossas vidas, ó Pai, se manifesta de forma pessoal a cada um de nós, ó Pai, de forma com que possamos senti-lo, ó Deus. Por isso te somos gratos, ó Deus, porque o Senhor tem se feito presente em nossas vidas, ó Pai, tem derramado infinitas misericórdias, ó Pai, em cada um de nós, ó Deus. Te louvamos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é o único Deus que importa, pelo qual que louvemos a Ti, ó Deus, e o Senhor é a razão da nossa vida, ó Deus. Te louvamos porque o Senhor, uma vez estando nós mortos em nossos pecados e delitos, o Senhor nos deu vida, ó Pai, abriu os nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos as realidades espirituais, ó Pai, enxergarmos a mazela, ó Deus, em que estávamos, ó Deus. E hoje nós podemos, ó Deus, te honrar, te glorificar. Ó Deus, te louvamos por este tempo de pandemia, onde nós podemos estar ouvindo constantemente a Tua palavra, Deus. Que o Senhor venha falar em cada coração, a cada dia, trazendo paz e consolo que só o Senhor pode trazer, ó Deus. Te louvamos também por este estudo, ó Pai, que teremos, que o Senhor venha aplicar cada vez mais essa sede, ó Deus, da Tua palavra em nossas vidas. Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, mãe da Isabela. Não é? Não é, Isabela? É isso aí. Muito bem, vamos lá, irmãos, vamos ao nosso estudo. Pois bem, vamos dar continuidade aqui ao que temos dito, ao que temos falado. Estamos estudando acerca da aliança da redenção. E nesse sentido, a título de recordação singela, no pacto da redenção nós temos a aliança entre o Pai e Cristo, ou seja, o Filho. Também no pacto da redenção, Jesus ocupa o lugar de representante do seu povo. E como representante, Jesus ali assume diante do Pai satisfazer as obrigações daqueles que o Pai lhe deu, ou seja, dos eleitos, dos escolhidos. E neste pacto, o pacto da redenção, o Pai promete, por sua vez, ao Filho promete ao Filho tudo o que é necessário à sua obra redentora. Então nós estamos falando aqui sobre o pacto ou a aliança da redenção, e é justamente a aliança da redenção que dá suporte, que torna possível a aliança da graça. A aliança da graça, sim, feita com os eleitos, feita, por exemplo, com os patriarcas, a começar de Abraão. Temos aqui apenas um exemplo, mas nós ainda estamos falando sobre a aliança entre o Pai e o Filho, a aliança da redenção. Muito bem, vocês devem estar lembrados que os elementos de um pacto devem ser definidos, devem, de fato, compor a aliança, compor este, aspas, contrato. Ou seja, as partes contratantes precisam estar lá, promessas e recompensas precisam estar lá, condições, termos, obrigações e acordos também precisam estar no pacto.
Pois bem, dito isso, eu gostaria de começar com vocês na aula de hoje, tendo em vista que nós já falamos um pouco usando alguns textos bíblicos do Novo Testamento e do Antigo Testamento, expondo assim as partes contratantes, as promessas e recompensas, as condições e termos, obrigações e acordos. Eu gostaria agora de aprofundar um pouquinho acerca da aliança da redenção, dizendo ou destacando o Filho na aliança da redenção. Cristo, focando agora em Cristo na aliança da redenção. Primeiramente, destacando então aqui, agora é matéria nova, tá bom? Destacando então que a posição que Cristo ocupa na aliança da redenção. Reparem, eu tenho dito até agora que Cristo é o representante do seu povo, e ele ocupa esta posição como representante. Mas agora eu vou adicionar a essa posição de representante uma outra posição, a saber que Cristo também é o fiador. Cristo é tanto cabeça, representante, como fiador da aliança da redenção. A Bíblia diz assim, ó, por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Percebam? Isso está registrado em Hebreus 7, 22. E o que vem a ser fiador, irmãos? Sabemos que fiador é aquele que assume as obrigações legais de uma outra pessoa. É aquele que, digamos assim, garante as exigências legais. Então, Cristo ele ocupa o papel de garantidor. Por isso, fiador. E observem como Cristo ocupa esta posição de fiador. Primeiro, Cristo se colocou no lugar do pecador. Segundo, Cristo se incumbiu de fazer expiação pelo pecador. Terceiro aspecto aqui, como Cristo ocupa e exerce o papel de fiador. Terceiro, Cristo assumiu satisfazer a lei de Deus em lugar do seu povo, em lugar do pecador. E Cristo se tornou, em quarto lugar, o segundo Adão. Então, como fiador, Cristo se colocou no lugar do pecador, se incumbiu de fazer expiação pelo pecado, assumiu satisfazer a lei de Deus em nosso favor, em nosso lugar, e Cristo se tornou o segundo Adão. Dito isso, vale destacar aqui algo que agora começa a ser, de fato, sensível e nos sensibiliza. Por que eu digo isso? Para Cristo, observe este ponto, a aliança da redenção foi um pacto de obras. Vou repetir. Para Cristo, a aliança da redenção não foi um pacto da graça entre o Pai e o Filho e o Pai. Não. Para Cristo, a aliança da redenção foi um pacto de obras. Observem, para Cristo, o pacto da redenção é antes uma aliança de obras que uma aliança de graça. Uma aliança de obras. Assim como fora também o pacto das obras que Deus fez com Adão. Para Cristo, a lei, ou vigora a lei do pacto original. O pacto das obras, o pacto de Deus com Adão. Para Cristo, vigora a lei deste pacto. A obediência incondicional. Para Cristo, observem, a vida eterna só pode ser obtida pela satisfação das exigências da lei. Deus não exige isso de nós, mas no pacto da redenção estava preconizado exatamente isso, que a vida eterna só pode ser obtida pela satisfação das exigências da lei. E Cristo teria, nesta forma de pacto, satisfazer as exigências da lei para que, a partir do pacto da redenção, pudesse vigorar o pacto da graça. Também como segundo Adão, Cristo obtém a vida eterna como uma recompensa por sua obediência fiel. Percebam que não são os mesmos itens
os mesmos pontos, os mesmos artigos deste pacto, as mesmas exigências desse pacto, quando nós comparamos com o pacto da graça, o pacto que Deus tem conosco, é muito diferente. Como segundo Adão, repetindo, Cristo obtém a vida eterna para os seus de que maneira? Como recompensa de uma obediência fiel à lei. Imagine se nós pudéssemos alcançar, imagine se nós obtivéssemos a vida eterna, né, como uma recompensa da nossa obediência fiel. A resposta seria: jamais obteríamos a vida eterna. E Cristo não obtém a vida eterna como um dom imerecido. É a antítese do pacto ou aliança da graça. Cristo, ele não obtém a vida eterna para nós como um dom imerecido. Nós obtemos a vida eterna como um dom imerecido. Ou seja, graça. Graça é um dom imerecido. Cristo, ele obtém a vida eterna para nós como um dom imerecido, né? Como um dom imerecido. Por quê? Porque não foi pela graça, e sim pelo pacto da redenção, um pacto de obras. Então, Cristo não obtém a vida eterna como um dom imerecido como nós. E com relação à obra de Cristo da aliança da redenção, nós temos que destacar que a obra de Cristo neste pacto, ela é limitada pela eleição. Por que eu digo isso? Porque até aqui, se a gente não fizesse essa colocação, este destaque, alguém poderia entender o seguinte: bom, se Cristo cumpriu a lei, se Cristo cumpriu o pacto das obras, no caso, o pacto da redenção, em nosso favor, para sustentar o pacto da graça, e se ele o fez a todos os pecadores, então todos os pecadores estão inseridos no pacto da graça. Consequentemente, pelo fato de Cristo ter cumprido o pacto da redenção, todos estão salvos. Mas a Bíblia não afirma isso. Então nós temos que destacar o seguinte, vamos lá, lembrando que o decreto da eleição determina o número dos que são destinados a ser herdeiros da glória de Cristo. Determina esse número. A aliança da redenção do Pai com o Filho apresenta a maneira pela qual a graça e a glória são preparadas somente para o pecador, e aqui é o ponto, para o pecador eleito. Isso está no pacto. Então, o alcance do pacto da redenção, ele não é universal. O alcance do pacto da redenção, por decreto de Deus, isso está contido no pacto, ele não é universal, então, por sua vez, ele é limitado, assim como é um dos pontos lá do calvinismo, dos 5 pontos, a tal da expiação limitada. O pacto da redenção, ele é limitado pela eleição. Não o pacto, né? Melhorando essa expressão, a obra de Cristo na aliança da redenção. Essa obra, sim, é limitada pela eleição. Então, a Bíblia diz, João 17:9, Jesus em oração sacerdotal, ele pede ao Pai: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Percebem? A oração sacerdotal, ela está circunscrita no pacto da redenção, e nessa oração Jesus está intercedendo pelos eleitos. Porque no pacto, o Pai determinou o número dos eleitos para que Cristo fizesse redenção. Então Jesus ora exatamente por isso. Repetindo João 17:9, é por eles que eu oro. Não, por eles quem? Ele está falando dos integrantes, dos eleitos, dos discípulos. É por eles
que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste no pacto, porque são teus. Então a eleição, meus amados irmãos, nós devemos entender, pois tudo indica, que a eleição precede o pacto da redenção. Pois a fiança, a garantia de Cristo na aliança é aplicada de forma limitada, isto é aplicada de forma pessoal e não universal. Você deve estar pensando, mas pastor, isso é calvinismo. Isso aí é doutrina reformada. Uai, como diz o mineiro. E é mesmo. Mas nós entendemos que este é o melhor entendimento das Escrituras. Vejam só, ainda sobre a aliança da redenção. A aliança da redenção pode ser vista também comparada, fazendo aqui um espelhamento, com o uso dos sacramentos por Cristo. Interessante agora. Observem como é curioso isso. Vamos lá. Os sacramentos do Antigo Testamento, estava lá a circuncisão e a Páscoa, e do Novo Testamento, isto é, a ceia e o batismo, os sacramentos, dois do Antigo e os dois do Novo, não significaram para Cristo o que eles significaram e significam. Significaram para o povo de Deus e significam para nós. Não. Olha só, para Cristo, os sacramentos não foram símbolos e nem selos da graça salvadora, como é para nós, para o povo da aliança, para o povo da aliança da graça. Para Cristo, os sacramentos do Antigo e do Novo não foram meios para fortalecer a fé salvadora, porque Jesus não precisava ser redimido. Jesus não precisava exercer a fé, fortalecer a fé salvadora. E os elementos dos sacramentos, pegando agora na nova dispensação, batismo e Santa Ceia, esses elementos nos servem também para fortalecer a nossa fé salvadora. E são símbolos e selos desta graça salvadora. Agora, para Cristo, então, os sacramentos foram sinais de quê? Isso que é muito interessante. Para Cristo, os sacramentos, desde o Antigo Testamento, tá? Circuncisão e Páscoa. Para Cristo, desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento, os sacramentos foram sinais e selos da aliança da redenção. Interessante isso. Para nós, são símbolos, selos da aliança da graça. Para Cristo, símbolos e selos, sinais, né, da aliança da redenção. Cristo, né, o Senhor Jesus, usou desses sacramentos porque ele fazia parte do ato sacramental, ele participou, né, foi circuncidado, participava da Páscoa, não é mesmo? Ele mesmo fez ali a transição da Páscoa para o batismo e entrou com esta ordenança sacramentando então o batismo. Interessante observar que Cristo usou, portanto, os sacramentos como nosso representante. Agora, os sacramentos significaram e selaram para Cristo a remoção da nossa culpa. Isso estava ali representado e Cristo estava consciente disso. Agora, também significaram o cumprimento das promessas do Pai efetuadas no pacto da redenção. Então, nós temos os sacramentos como sinais e selos para nós, sinalizando, sendo selos sobre aspectos diferentes dos aspectos que o próprio Senhor Jesus olhava e tinha consciência. Para nós, serve-nos de fortalecimento da nossa fé salvadora. Para Cristo, não. Para Cristo, servia para ele honrar o pacto da redenção e
certamente expressar fé, não a fé salvadora, mas no papel de mediador, enquanto sendo o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, natureza humana e natureza divina, em união hipostática. Cristo ali, ele então, como o Filho de Deus, o Deus homem, o homem Deus, ele foi chamado a exercer fé. E esses sacramentos apontavam para isso, não para a fé salvadora. Então, Cristo viveu pela fé. A Bíblia não diz que o justo viverá pela fé? Nós viveremos pela fé, vivemos pela fé. Cristo, em toda a sua vida e em todo o seu ministério, também viveu pela fé. Porque enquanto Messias, enquanto ali a sua obra messiânica focada na expiação, ele se tornou carne, o verbo se torna carne e, portanto, ele se torna dependente totalmente do Pai e toda a sua trajetória e ministério foram exercidos pela fé. E nessa posição, então, os sacramentos lhe serviam para fortalecer a sua fé nas promessas do Pai. Qual ou quais promessas do Pai? As promessas contidas neste contrato, nessa aliança, neste pacto, o pacto da redenção. Tá? Então, nessa posição ad mediador, os sacramentos fortaleciam a sua fé nessas promessas e no fruto, fortaleciam também a fé no fruto do seu penoso trabalho, como diz Isaías, capítulo 53. Muito bem, nós vamos falar na próxima aula, eu quero fazer ainda nesta aula um exercício prático com os irmãos, refazê-lo. Na verdade, refazer aqui um exercício. Mas na próxima aula nós vamos falar um pouquinho das exigências e das promessas na aliança da redenção. A título só de curiosidade, nós vamos falar, por exemplo, vamos antecipar aqui só as exigências. Nós vamos falar que o filho, como fiador do seu povo, do filho, o pai exigiu, primeiro, que assumisse a natureza humana, nascendo de mulher, assumindo essa natureza com suas enfermidades atuais, embora, evidentemente, sem pecado. Também, do filho como fiador do seu povo, o pai exigiu o que mais? O pai exigiu que se colocasse sob a lei, debaixo da lei, a fim de pagar a penalidade do pecado e merecer a vida eterna para os eleitos. São exigências do pacto. E também, em terceiro lugar, nós vamos ver que, como fiador, o Pai exigiu de Cristo que aplicasse seus méritos a nós, ao seu povo, regenerando-o, levando-o à conversão, adotando-o de fé, santificando, ou seja, o povo, por meio da operação, sim, da operação poderosa do Espírito Santo, mas a partir do seu ministério, a partir do cumprimento do seu pacto, assegurando assim a consagração de suas vidas a Deus, no caso, nossas vidas ao Senhor. Bom, qual o exercício prático? Isso nós vamos tratar, melhor dizendo, na próxima aula que nós devemos fechar esse assunto. Qual que é o exercício que eu gostaria de refazer com vocês? Para fixar exatamente esta linguagem, exatamente esta comunicação, exatamente esta essência e conteúdo pactual entre o Pai e o Filho. Eu vou pôr na tela, espero que dê certo aqui, eu gostaria de ler dessa vez mais rapidamente, um pouco do que fizemos na aula passada, um pouquinho aqui da nossa, digamos assim, do texto que nós falamos lá. Vamos ver se eu consigo entrar aqui. Entrou aí? Entrou? Faz assim para mim. Entrou? Beleza, tô ficando menos ruim nesse negócio aqui, né? Tá certo. Então eu gostaria de destacar novamente a oração sacerdotal, que é um texto maravilhoso das Escrituras. E eu quero convidá-lo
convidá-la, mais uma vez, a olhar sobre as lentes pactuais do Pai com o Filho. Então, lembrando que, como cabeça, está aí na tela, né? Cabeça dessa aliança, da aliança da redenção, Jesus recebeu obrigações, missões e promessas. Então, vamos fazer a leitura e a gente acaba a nossa aula de hoje com a releitura deste texto. Vou ler aqui para os irmãos. Observem aí. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos, lembrando que isso está em João capítulo 17, tá ok? Então vamos lá. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Eu grifei aí, percebam, é uma linguagem pactual, faz parte de um acordo. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Isso estava no pacto da redenção. Olha o versículo 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Percebam aqui o conteúdo pactual. Olha lá. Lhe conferiste autoridade sobre a terra, sobre toda a carne. Isto o Pai conferindo esta autoridade a Jesus sobre toda a carne. Com que missão? Com que finalidade o Pai faria isso? A finalidade é que Cristo concedesse a vida eterna. Tá aqui, ó. Será que eu não consigo? Consegui selecionar aqui, ó. Perceberam? Ó? Aqui. Linguagem, conteúdo pactual. Pacto da redenção. Irmãos, há várias passagens na Bíblia quando Jesus, sobretudo as palavras do próprio Senhor Jesus, ditas nos evangelhos, que você percebe agora, se você fizer esse exercício, você perceberá, melhor dizendo, o conteúdo pactual nitidamente. Vejam só, versículo 3, não temos nada, né? Mas eu vou ler assim mesmo. E a vida eterna é essa, Jesus está aqui definindo a vida eterna, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Agora olha lá o conteúdo pactual. Eu te glorifiquei na terra. O que Jesus está falando aqui na oração sacerdotal? Vocês devem saber que a oração sacerdotal está ali no final do ministério de Cristo. Ele estava ali quase na antessala do Calvário, na antessala da cruz. Então aqui ele já está falando, eu cumpri o pacto. Qual era, ou quais eram, né? Mas aqui nós temos uma exigência do pacto. Ele diz, eu te glorifiquei, eu cumpri essa parte, consumando a obra que me confiaste para fazer. Esta obra estava preconizada no pacto. Que obra é essa? Que obra é essa? Bom, isso aqui daria uma aula, né, que a gente teria que falar desde da inauguração do reino que Jesus trouxe e depois falar do seu ministério messiânico, dos sinais que ele dá não apenas do reino, mas da sua divindade, da sua filiação, até chegar, sobretudo, e esse é o ponto central, na obra da expiação. Mas eu quero, pelo menos por hora, destacar aqui essa questão do conteúdo pactual. Versículo 5, olha lá. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Percebam aqui que antes de toda a criação, antes que houvesse mundo, houve o pacto entre o Pai e o Filho. E aqui Jesus, ele está reclamando, eu estou usando no sentido de evocar, tá? Não de reclamar, de se queixar. Jesus está aqui evocando, vamos dizer assim, uma parte estruturante do pacto. Quando ele diz glorifica-me, ele está pedindo ao Pai que cumpra a relação pactual que estava no pacto. Ou seja, que o Pai restauraria a sua glória. E olha como é interessante, bonito e tocante isso. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto antes do pacto. Antes mesmo do pacto. Versículo 6. Olha lá. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. O que Cristo está falando? Ele precisava falar isso para Deus? Para informar a Deus? Não. Jesus, ele não está informando a Deus. Jesus está aqui orando, intercedendo pelo povo eleito, mas ele também está
trazendo e evocando as partes do pacto. Então, manifestei o teu nome aos homens que me deste mundo. Sempre a questão ali dos eleitos, né? Eram teus, tu nos confiaste. Ou seja, o Senhor, como parte do pacto, confiou esses eleitos a mim. Versículo 7, não tem nada assim muito explícito com relação à linguagem e conteúdo pactual, diz lá. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Mas vamos lá, percebo quase que são poucos os versículos aqui na oração sacerdotal que Jesus não evoca o pacto. Olha lá no 8º. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Estava no acordo, estava no pacto que o Pai estabeleceria, definiria a mensagem a ser trazida e a vontade do Pai a ser realizada, e eles as receberam e verdadeiramente, versículo 8º, conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Também linguagem pactual, conteúdo pactual, porque foi o Pai cumprindo o pacto que enviou o Filho, e o Filho cumprindo o pacto, vindo espontaneamente, vindo voluntariamente. Versículo 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. A questão da eleição e a questão também de que o Pai definiu na relação pactual o número dos eleitos e entregou em confiança a Cristo para que ele, cumprindo o pacto da redenção, desse suporte e vigor ao pacto da graça. Versículo 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas. Está evocando o que aqui? O conteúdo pactual. E as tuas coisas são minhas. Por quê? Porque é Yahvé. É Deus Pai e Deus Filho. Versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Esse ir para junto de ti estava no acordo, que Jesus se encarnaria, mas depois, ao ressuscitar, seria assunto aos céus, cumprindo a parte do pacto. Deus aqui cumprindo, o Pai. Vamos lá, vamos pular um pouquinho aqui. Versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Destacando o quê? A palavra seria definida, seria emoldurada pelo Pai. Versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo. Mais um conteúdo pactual. Dentro do pacto, o Pai enviou o verbo. O Pai enviou o verbo para ser encarnado, ou para se encarnar. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Também era um acordo. A glória que o Pai daria ao Filho esvaziado da primeira glória. Mas a glória que me tens dado era a autoridade do Filho ao realizar as missões, ordenanças do pacto. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Toda hora Jesus destaca exatamente isso. Ele foi enviado, estava no pacto. Versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Mais uma questão pactual, a eleição, o número dos eleitos definido pelo Pai e entregue em confiança ao Filho. E o Filho não poderia falhar, senão não haveria pacto da graça. E ele diz lá, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Remetendo aqui ao nosso pensamento que, de fato, esse pacto da redenção é muito antes da própria criação de todas as coisas. Versículo 25, para encerrar. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Mais um destaque aqui, novamente, a ideia de que o Pai enviou, estava no acordo, e o acordo com o Pai, o pacto do Pai, o Filho veio voluntariamente. Então é bonito de ver, meus amados irmãos, este conteúdo
pactual entre o Pai e o Filho, que nós chamamos de Pacto da Redenção. Eu selecionei aqui agora para encerrar mesmo, queridos, esse último versículo aqui, ó, Hebreus 2, 12 e 13. Olha só. A meus irmãos declarei o teu nome. Era o quê? Era uma missão do Filho, uma missão preconizada pelo pacto. Declarar o nome aos seus irmãos, a nós. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Olha só que coisa curiosa, interessante. A meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. O que quer dizer eu porei nele a minha confiança? Jesus teria que, para cumprir o pacto, viver pela fé, pondo a confiança no Pai. E ele diz aqui para encerrar, eis que estou, ou eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Também aquilo que destacamos na oração sacerdotal, que Deus define o número e quem são os eleitos pelos quais o próprio Cristo cumpriria o pacto da redenção. Tá ok? Irmãos, por hoje é só. Deixa eu sair da tela aqui, acho que eu consegui. Nós vamos encerrar a aula de hoje e na próxima aula eu finalizo esse tema destacando as exigências mais propriamente definidas por parte do Pai e destacando as promessas também que o Pai fez em comum acordo com o Filho, tá bom? Vamos encerrar a aula de hoje. Pois muito bem, eu peço à nossa irmã, Dona Maria Josefa, que habilite o seu microfone e nos conduza à oração final. Isso, vamos lá. Querido e amado Senhor, nós bendizemos a Tua santidade e nos alegramos, ó Deus, mais uma vez de estar aqui junto com os nossos irmãos, aprendendo mais da Tua Palavra e, ó Deus, esse tempo que o Senhor tem falado em nossos corações, ó Deus, tem confirmado a Tua Palavra, Deus, a cada dia. E nós somos gratos a Ti, nós nos alegramos porque o Senhor a cada dia renova os nossos corações, a nossa mente fixa em Ti, ó Deus. E que a cada um dos nossos irmãos possam estar cada dia mais unidos ao Senhor. E somos gratos por esse pacto da aliança que o Senhor fez conosco, Senhor. E da redenção, Senhor. E possamos cumprir fielmente como o Senhor veio para cumprir. O Senhor nos ensinou a ser fiel, Pai. O Senhor deu exemplo de fidelidade e ao Pai, que possamos ser fiéis também, como o Senhor foi. Estarmos juntos nesse pacto. Obrigada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor proteja cada coração, Senhor. E que possamos estar juntos novamente, ó Deus, para louvar e engrandecer a Ti, ó Deus, com esse tempo tão precioso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos, uma ótima noite. Em breve nos veremos. Agora, hoje é quarta-feira, na Escola Bíblica Dominical. Bom resto de semana. Deus abençoe.